Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? O caixão descia devagar, rangendo contra as cordas que o seguravam. Eu estava ali, parada na beira da cova, com um salto alto fino demais para o chão lamacento e um batom vermelho escorrendo nos cantos dos lábios como se fosse sangue fresco. Não chorei. Não havia lágrimas para derramar por Ícaro, pelo menos não mais. Ele era meu agora, de um jeito que ninguém jamais entenderia. Morto, mas ainda preso a mim. E eu? Eu me perguntava se isso fazia de mim uma vencedora ou apenas outra alma condenada. Você sabia que ele ia morrer. A voz veio de trás de mim, tão baixa que quase pensei ser o vento. Mas não era. Era Virgínia, a esposa traída, os olhos inchados e vermelhos como dois faróis apagados. Ela me encarava, os punhos cerrados ao lado do corpo, tremendo como uma folha. Eu sorri, claro. Sorri porque era tudo o que eu podia fazer. Se eu falasse, ela saberia. Ela saberia que eu tinha roubado o marido dela, arruinado sua vida, e depois assistido enquanto ele partia em pedaços. Literalmente. Mas aqui está o detalhe engraçado, eu não fiz isso sozinha. Oh, não. Eu tive ajuda. Um empurrãozinho, como Linhares costumava dizer. Coisa de amiga, ele falou naquela noite, sorrindo com aquele dente de ouro que brilhava igual promessa falsa. Na época, achei que ele estivesse brincando. Agora? Bom, agora eu sei que o diabo não estava no pacto. Estava no meu sorriso de vitória. Foi no porão da minha loja de joias falsas que tudo começou. Um lugar úmido e fedorento, cheio de caixas de bijuterias baratas e poeira acumulada nos cantos. Ali, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto, montei um altar improvisado. Velas de mercado, um copo de cachaça barata e uma foto de Ícaro roubada do Facebook. Linhares apareceu com seu cheiro de cigarro barato e aquele sorriso de cobra de boteiro. Tá pronta, mana? Ele perguntou, acendendo uma das velas com um isqueiro dourado surrado. Eu ri. Ri porque aquilo parecia ridículo. Pactos? Feitiços? Isso era coisa de filme ruim, certo? Mas Linhares não estava brincando. Ele entregou o papel amassado onde estava escrito o acordo, letras borradas e rabiscos que pareciam dançar à luz das velas. Assina aqui, ele disse, apontando para a linha pontilhada no final. Só isso. Fácil. Peguei o batom vermelho do bolso e assinei meu nome com um floreio dramático. Feito, eu disse, queimando a foto de Ícaro numa lata de lixo enferrujada. As chamas lambiam o papel, e eu senti algo estranho no ar, como se o próprio oxigênio tivesse mudado de densidade. Linhares sorriu, mostrando aquele dente de ouro novamente. Agora é só esperar, ele falou. Vai dar certo. Confia. E deu. Ícaro caiu no meu colo como uma fruta madura, exatamente como eu queria. Mas agora, com o caixão dele descendo na cova, eu me pergunto se foi minha culpa, ou se tudo já estava escrito naquele maldito papel que assinei com batom. Enquanto Virgínia saía do cemitério, seus passos pesados ecoando como trovões distantes, eu fiquei ali, parada. O vento soprava frio, levantando folhas secas ao meu redor. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era o fim. Que havia mais. Muito mais. E eu sabia que, para entender o que estava acontecendo, precisava voltar ao início. A noite em que tudo começou. Eu sempre fui boa em vender sonhos. Não aqueles grandes, tipo felicidade eterna ou amor verdadeiro, isso é papo furado que só existe em romance barato. Não, eu vendia sonhos pequenos, do tipo que cabem na palma da mão e brilham sob a luz certa. Joias falsas de luxo, bijuterias que pareciam ouro até você passar o polegar com força e ver a cor descascar. Mas quem liga para isso? As pessoas querem acreditar. E eu? Eu sou uma especialista em fazer as pessoas acreditarem. Meu nome é Marcele. Tenho 35 anos, cabelo negro liso que cai como cortina quando inclino a cabeça, e unhas de gel vermelho tão afiadas que poderiam cortar carne se eu quisesse. Meu sotaque? Ah, esse é meu trunfo secreto. Na Oscar Freire, onde minha loja fica espremida entre grifes internacionais, eu falo fino, quase cantado, como se tivesse nascido entre taças de champanhe e mesas de restaurante caro.
Mas na quebrada, onde ainda tenho raízes que não consigo arrancar, meu tom muda. Fica áspero, direto, como um soco no estômago. É assim que sobrevivo, me adaptando ao cliente, vendendo não apenas joias, mas histórias. Histórias que eles querem ouvir. Mas antes de ser dona dessa loja, eu era outra coisa. Garota de programa. Sim, aquela palavra que faz as pessoas torcerem o nariz e desviarem o olhar. Eu trabalhava em um bordel no centro da cidade, um lugar sujo e cheio de segredos. Lá, aprendi duas coisas importantes, como seduzir um homem e como mentir sem piscar. Ambas me serviram bem depois que decidi mudar de vida. Abri a loja com dinheiro que ganhei de um cliente rico que achava que estava apaixonado por mim. Ele nunca mais apareceu, mas também nunca voltou atrás no cheque. Foi nesse período de transição que conheci Linhares. Ele não era cliente, nem cafetão, nem nada disso. Era só Linhares. Um malandro de sorriso largo e dente de ouro, sempre com um cigarro barato pendurado no canto da boca. Ele apareceu no bordel uma noite, dizendo que tinha negócios para resolver. Nunca perguntei o que eram. Aprendi cedo que algumas coisas é melhor não saber. Mas ele ficou por ali, ajudando aqui e ali, até que virou parte do cenário. Quando abri minha loja, ele foi o único que continuou por perto. Dizia que éramos almas gêmeas, dois sobreviventes num mundo de tubarões. Eu ria, mas no fundo sabia que ele estava certo. Linhares tinha algo estranho nele, algo que eu nunca consegui colocar o dedo. Ele falava em metáforas obscuras, como se tudo fosse um código que só ele entendia. Uma vez, ele me disse: "Mana, a vida é tipo uma rinha de galo. Você pode apostar em qualquer bicho, mas no fim, alguém sempre sangra." Na época, achei que fosse só conversa fiada. Agora, não tenho tanta certeza. Ícaro entrou na minha vida como tantos outros homens antes dele, perdido, fraco e vulnerável. Ele apareceu na festa de aniversário corporativa de um banco, vestido em um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Seus olhos eram castanhos claros, quase amarelados, como os de um cachorro abandonado. Eu o vi logo de cara, parado perto do bar, bebendo uísque caro enquanto fingia prestar atenção em alguma história chata de um colega. Ele parecia fora de lugar, como se estivesse preso em uma vida que não escolheu. Esperei o momento certo. Quando ele finalmente se afastou do grupo, fingindo ir ao banheiro, eu o interceptei. Sorri, inclinando a cabeça para o lado de um jeito que sabia que funcionava. "Oi", eu disse, minha voz suave como veludo. "Você parece familiar." Ele hesitou, surpreso. "Nós nos conhecemos?" Toquei seu braço de leve, sentindo o calor da pele através do tecido fino do paletó. "Talvez em outra vida", respondi, piscando. "Mas agora, acho que você precisa de uma história nova." Ele riu, nervoso, mas interessado. "E você vende histórias?" "Só as melhores", eu disse, levando-o para um canto mais reservado da festa. Ali, comecei a contar sobre um bordel onde eu supostamente trabalhei anos atrás. Inventei detalhes, claro, mas mantive o suficiente de verdade para soar convincente. "Lembra daquela vez no bordel, amor?", sussurrei, aproximando meu rosto do dele. "Você tremia igual vara verde." Ele ficou pálido, como se eu tivesse acertado algo profundo dentro dele. "Como você sabe disso?" Sorri novamente, triunfante. "Digamos que eu tenho memória longa." Naquela noite, ele me deu seu número. No dia seguinte, começamos a trocar mensagens. Ele era fácil de manipular, como argila nas mãos de um escultor. Contei mais histórias, inventei encontros fictícios, até que ele começou a acreditar que realmente tínhamos um passado juntos. Quando sugere que nos encontrássemos pessoalmente, ele não hesitou. Virgínia foi o primeiro obstáculo real. Ela era professora de matemática em uma escola pública, uma mulher simples, mas forte. Seus olhos eram sérios, como se ela pudesse calcular cada movimento seu antes mesmo de você fazê-lo. Ela percebeu algo errado logo no início. Ícaro chegava tarde em casa, suas camisas tinham traços de batom vermelho que ele tentava esconder, mas nunca conseguia completamente. Uma noite, ela ligou para mim. Atendi sem pensar, curiosa para ouvir o que ela tinha a dizer. "Quem é você?", ela perguntou, sua voz fina e trêmula como cortina de chuva. "O que você quer com meu marido?" Ri baixo, girando uma caneta entre os dedos. "Ah, Virgínia. Você sabe exatamente quem eu sou." Ela soluçou, desesperada. "Por favor, deixe ele em paz. Ele não sabe o que está fazendo." Desliguei, sentindo uma pontada de culpa que ignorei rapidamente. Depois, postei uma foto no Instagram com a legenda:
amor de verdade não precisa de filtro. Ícaro enviou uma mensagem minutos depois, dizendo que amava minha provocação. Eu ri, guardando o celular na bolsa enquanto escolhia brincos para o próximo cliente. Mas algo começou a mudar. Não sei se foi o pacto ou apenas minha própria mente pregando peças, mas eu comecei a sentir algo estranho. Como se Virginia estivesse me observando, mesmo quando eu estava sozinha. Certa noite, enquanto fechava a loja, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém lá. Apenas o eco do salto alto contra o chão de mármore. Voltei para casa pensando que era só cansaço, mas quando olhei no espelho do banheiro, juro que vi Virginia atrás de mim, seus olhos arregalados e um filete de sangue escorrendo do nariz. Gritei, mas quando voltei a olhar, não havia ninguém. Só o rádio da loja sussurrando: a próxima parcela vai doer. Transição suave para o próximo capítulo. Aquela visão me assombrou por dias. Eu tentei ignorar, convencer a mim mesma de que era só estresse. Mas as vozes no rádio desligado não paravam. E Linhares? Ele sumiu sem dar explicações. Sabia que precisava encontrá-lo, mas algo dentro de mim temia o que ele poderia dizer. O pacto estava começando a cobrar seu preço, e eu não fazia ideia de quanto ainda teria que pagar. Os dias seguintes foram como um jogo de xadrez, onde cada movimento meu parecia ser antecipado por algo, ou alguém. Eu tentava me convencer de que aquilo era apenas paranoia, mas os sinais eram claros demais para serem ignorados. O rádio da loja, por exemplo. Ele nunca funcionava direito desde que o comprara em uma liquidação no centro da cidade. Era barato, com botões que rangiam quando girados, e a estática sempre parecia mais alta do que deveria. Mas agora? Agora ele falava comigo. Você não sabe o que fez, sussurrava uma voz rouca enquanto eu organizava as prateleiras pela manhã. Eu desligava o aparelho, irritada, mas a estática continuava, como um zumbido constante nos meus ouvidos. A próxima parcela vai doer, repetia a voz, até que eu jogasse o rádio contra a parede, espatifando-o em pedaços. No dia seguinte, ele estava intacto sobre o balcão, como se nada tivesse acontecido. Comecei a notar outras coisas também. A foto de Ícaro que eu tinha usado no pacto, aquela que queimei na lata de lixo, reapareceu rasgada em cima da minha mesa. Quando tentei juntar os pedaços, ela simplesmente voltou ao normal no dia seguinte, como se estivesse zombando de mim. E os passos. Sempre os passos. À noite, enquanto eu contabilizava o caixa, ouvia o som de saltos altos ecoando pelo corredor vazio da loja. Mas quando ia verificar, não havia ninguém lá. Linhares reapareceu uma semana depois, entrando na loja como se nunca tivesse sumido. Ele trazia uma sacola plástica cheia de objetos estranhos, uma figa de plástico vermelha, um saquinho de ervas secas que cheirava a mofo e um pequeno frasco de vidro com líquido amarelado. Isso aqui é para segurar o mal, ele disse, colocando os itens sobre o balcão. Seu sorriso de cobra estava lá, mas seus olhos estavam sérios, quase preocupados. Segurar o quê? Perguntei, cruzando os braços. O que está acontecendo, Linhares? Ele deu de ombros, acendendo um cigarro. Você fez o pacto, mana. Sabia que isso vinha com condições. Que condições? Exigi, minha voz subindo de tom. Você disse que era só um empurrãozinho. Linhares bufou, soltando a fumaça devagar. Eu disse que ia dar certo. Não disse que seria fácil. Ele apontou para o saquinho de ervas. Isso aqui é para você dormir melhor. Ou pelo menos tentar. Eu ri, nervosa. E o que mais? O que mais eu preciso saber? Ele hesitou, olhando para o chão antes de responder. Pactos têm taxas de juros, Marcele. Você dá algo, ganha algo. Mas no final, sempre paga mais do que deve. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Taxas de juros. Eu já sabia disso, claro. Todo mundo sabe que nada na vida é de graça. Mas até onde aquele pacto iria me levar? Até onde eu estava disposta a ir? Os pesadelos começaram logo depois. No primeiro, eu estava sozinha no porão da loja, cercada por caixas de joias falsas e velas queimadas. Virginia apareceu de repente, vestida de preto, segurando um pano ensanguentado. Ela começou a limpar o chão, murmurando baixinho: você não sabe o que fez. Eu tentei correr, mas minhas pernas estavam presas, como se estivessem coladas ao chão. Quando ela levantou a cabeça, seus olhos estavam arregalados e brilhantes, e um filete de sangue escorria do nariz. Gritei, mas nenhum som saiu. Acordei suando frio, certa de que era apenas um sonho. Mas quando fui ao banheiro, encontrei uma mancha de sangue no tapete, exatamente onde eu tinha estado no pesadelo. Limpei rápido,
tentando me convencer de que era só imaginação. Mas no dia seguinte, a mancha reapareceu. E no outro também. As vozes no rádio ficaram mais frequentes. Às vezes, elas diziam coisas sem sentido, como números ou nomes que eu não reconhecia. Outras vezes, eram mensagens diretas. Você roubou o que não era seu, diziam. Agora ele vai pagar. E você também. Tentei ignorar, focando no caso com Ícaro. Ele estava cada vez mais envolvido, mandando mensagens constantemente e encontrando desculpas para sair de casa. Virgínia, por outro lado, parecia estar se despedaçando. Uma vez, ela ligou novamente, gritando no telefone: "Você vai se arrepender. Você vai pagar por isso." Eu desliguei, tremendo, e postei outra provocação no Instagram. Mas aquela sensação de culpa estava crescendo dentro de mim, como uma semente plantada no escuro. Decidi confrontar Linhares. Fui até a Rinha de Galo onde ele trabalhava como gerente, um lugar fedorento e lotado de homens bêbados apostando dinheiro em brigas de animais. Ele estava sentado em uma cadeira de plástico, contando notas enquanto observava dois galos se atacarem no centro do ringue. Quando me viu, levantou-se rapidamente, surpreso. "Mana, o que faz aqui?" ele perguntou, escondendo o dinheiro no bolso. "Preciso de respostas", eu disse, minha voz firme. "O que está acontecendo comigo?" Ele suspirou, olhando ao redor antes de me levar para um canto mais reservado. "Escuta, Marcele. Algumas coisas é melhor não mexer. Você fez o pacto, tá? Agora tem que lidar com as consequências." "Que consequências?" exigi, minha paciência chegando ao limite. "Você sabia que isso ia acontecer, não sabia?" Ele hesitou novamente, evitando meu olhar. "Olha, eu já vi isso antes. Pessoas que fizeram pactos e desapareceram. Não sei o que acontece com elas. Só sei que não é bom." Senti um calafrio percorrer minha espinha. "E eu? O que vai acontecer comigo?" Ele deu de ombros, acendendo outro cigarro. "Depende de quanto você está disposta a pagar." Voltei para casa naquela noite sentindo como se estivesse sendo observada. Os passos no apartamento vazio eram mais altos agora, ecoando como trovões distantes. Quando olhei no espelho do banheiro, vi Virgínia atrás de mim novamente. Dessa vez, ela sorriu, mostrando dentes manchados de sangue. Gritei e corri para o quarto, mas quando voltei, não havia ninguém lá. O rádio sussurrou novamente: "A próxima parcela vai doer." Eu sabia que estava perdendo o controle. As visões, as vozes, os objetos mudando de lugar, tudo indicava que algo maior estava em jogo. Mas eu não podia parar agora. Ícaro estava quase completamente sob meu domínio, e eu não ia deixar tudo escapar por causa de alguns pesadelos e coincidências. Ou será que eles não eram apenas coincidências? O pacto estava cobrando seu preço, e eu precisava descobrir até onde ele me levaria antes que fosse tarde demais. A sensação de que algo estava prestes a desmoronar era palpável, como uma tempestade se formando no horizonte. Eu sabia que o pacto não era apenas um jogo, ele tinha regras, condições e consequências que eu ainda não entendia completamente. Mas agora, com cada sussurro no rádio, cada visão de Virgínia e cada objeto fora do lugar, eu começava a perceber que talvez tivesse subestimado o poder daquilo em que me meti. Ícaro estava mais próximo do que nunca. Ele pediu o divórcio, finalmente cortando os laços com Virgínia. Eu celebrei aquela vitória com champanhe barato e uma visita de Linhares, que apareceu na loja com um sorriso enigmático. "Parabéns, mana", ele disse, entregando-me uma garrafa de cachaça. "Você conseguiu o que queria." Mas algo no tom dele me incomodou. Não era sarcasmo ou ironia, era algo mais sombrio, como se ele estivesse tentando me avisar de algo sem dizer diretamente. Eu ignorei, focada no meu triunfo. Ícaro era meu agora. Tudo parecia perfeito até que encontrei o diário. Foi por acaso. Estávamos nos mudando para um apartamento novo na Faria Lima, um lugar moderno e frio que combinava com o estilo de vida que eu sempre quis. Enquanto arrumava suas coisas, encontrei um caderno escondido debaixo de uma pilha de roupas. O diário de Ícaro. A princípio, hesitei em abri-lo. Parecia invasivo, quase sagrado. Mas a curiosidade foi mais forte. Folheei as páginas rapidamente, lendo trechos aqui e ali. E então, encontrei algo que me fez parar. "Marcele é só uma fantasia", ele escreveu em uma das entradas. "Ela representa tudo o que eu queria ser, mas nunca fui. Mas Virgínia merecia melhor. Ela é real. Marcele é apenas uma ilusão." Senti meu estômago revirar. Aquelas palavras eram como facas afiadas, cortando minha confiança e orgulho. Confrontei Ícaro naquela noite,
segurando o diário como prova. O que é isso? Perguntei, minha voz trêmula de raiva. Você nunca me amou, não é? Ele hesitou, olhando para o chão antes de responder. Eu não sei, Marcele. Você foi uma fuga, entende? Uma maneira de escapar da vida que eu tinha. Mas agora eu vejo que foi tudo um erro. Aquela admissão foi como um soco no estômago. Senti o mundo girar ao meu redor enquanto ele continuava falando, explicando como se sentia culpado, arrependido, preso. Você não entende, ele disse, sua voz cheia de remorso. Eu nunca te amei de verdade. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um trovão. Tudo o que eu tinha feito, todos os sacrifícios, todas as mentiras, tudo havia sido em vão. Ele nunca me quis. Nunca me amou. Era tudo uma ilusão, uma construção criada pelo pacto. E agora, com aquela revelação, senti como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Naquela mesma noite, Ícaro saiu para dirigir sob chuva forte. Disse que precisava pensar, que precisava de espaço. Eu o vi partir, observando os faróis traseiros do carro desaparecerem na escuridão. Horas depois, recebi a ligação. Ele havia sofrido um acidente fatal. O carro capotou em uma curva molhada, e ele morreu instantaneamente. Fiquei paralisada quando soube. Não chorei, não gritei. Só fiquei ali, sentada no sofá, olhando para o vazio. Ícaro estava morto. Morto. E eu não conseguia sentir nada além de um vazio profundo, como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado à força. No testamento, descobri que ele deixou tudo para Virgínia. Eu fui excluída completamente, como se nunca tivesse existido. Mas o pior veio quando voltei à loja. Linhares sumiu. Não havia sinal dele em lugar nenhum. Em seu lugar, encontrei um bilhete sobre o balcão, escrito à mão em letras grossas e desiguais. Pacto cobra dívida em dobro. Você deu o corpo, ele deu a alma. E eu? Fiquei com o resto. Aquelas palavras me assombraram. O que ele quis dizer com alma? O que ele quis dizer com o resto? Eu não sabia, mas comecei a notar que as coisas ao meu redor estavam mudando de forma inexplicável. A foto de Ícaro reapareceu rasgada novamente, mas dessa vez, ela parecia estar queimando lentamente, como se as chamas fossem parte dela. O rádio começou a tocar músicas antigas que eu não ouvia há anos, mesmo estando desligado. E o cheiro de cigarro barato de Linhares estava em todos os lugares, mesmo quando eu estava sozinha. Decidi confrontar o passado. Voltei ao porão da loja, onde tudo começou. As velas ainda estavam lá, cobertas de poeira, assim como o copo de cachaça que usei no ritual. Toquei o altar improvisado, sentindo algo estranho no ar, como se o próprio tempo tivesse parado. Foi então que ouvi vozes. Não eram as vozes do rádio, mas algo diferente, algo antigo. Murmúrios baixos, como se viessem de outro mundo. As chamas das velas começaram a dançar, assumindo formas humanas. Vi rostos distorcidos surgirem nas sombras. Ícaro, Virgínia, Linhares. Ou talvez fossem todos eles juntos, fundidos em uma única entidade. Gritei, tentando correr, mas minhas pernas estavam presas novamente, como no pesadelo. As figuras avançaram, seus olhos brilhando como brasas. Ícaro sorria, mas não era um sorriso feliz. Era vazio, como se ele estivesse me julgando. Virgínia chorava silenciosamente, seus olhos fixos nos meus. E Linhares? Ele ria, mostrando aquele dente de ouro que brilhava como promessa falsa. Desmaiei. Quando acordei, estava de volta ao apartamento. Não havia sinais de fogo, nem das figuras que vi no porão. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu podia sentir. Minhas mãos tremiam, e havia uma dor constante no peito, como se algo estivesse sugando minha energia. Olhei no espelho do banheiro e percebi algo estranho. Meu reflexo estava errado. Meus olhos pareciam mais escuros, minha pele mais pálida. E havia algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Transição suave para o próximo capítulo. Os dias seguintes foram um borrão de medo e paranoia. Eu sabia que o pacto não havia terminado. Na verdade, parecia que estava apenas começando. Cada passo que eu dava, cada decisão que tomava, parecia estar conectada a algo maior, algo que eu não conseguia controlar. E então, comecei a notar que o ciclo estava se repetindo. Outro homem rico e casado entrou na minha vida, tratando-me como uma fantasia passageira. Mas dessa vez, eu sabia que não era coincidência. Era o pacto me puxando de volta, me prendendo em um loop infinito de destruição. O que restava de mim? Será que eu ainda era Marcele? Ou já era apenas uma sombra do que um dia fui? Eu tentei seguir em frente.
Tentei me convencer de que o pacto era apenas um erro, algo que eu poderia enterrar como qualquer outro segredo sujo da minha vida. Mas a verdade é que não havia como escapar. O peso do que eu tinha feito, ou melhor, do que eu permiti que fosse feito por mim, estava gravado na minha pele, nos meus ossos, na minha mente. Não era só culpa, era arrependimento. Um arrependimento pesado, sufocante, que me fazia acordar no meio da noite com a sensação de que havia algo errado no ar. Os dias se arrastavam como uma procissão fúnebre interminável. Eu tentava manter a loja funcionando, mas as clientes pareciam distantes, quase irreais. Era como se eu estivesse presa em um mundo paralelo onde tudo ao meu redor era uma cópia desbotada da realidade. Meu reflexo no espelho também estava diferente. Minhas olheiras eram mais profundas, minha pele mais pálida, como se algo dentro de mim estivesse sugando cada gota de vida que ainda restava. E aquele cheiro, o cheiro do perfume de Ícaro. Ele estava sempre lá, mesmo quando eu sabia que não havia ninguém comigo. As vozes no rádio desligado continuaram, mas agora elas pareciam mais próximas, como se estivessem sussurrando diretamente no meu ouvido. Você é a próxima, diziam, repetindo aquelas palavras até que ecoassem na minha cabeça como uma canção ruim que você não consegue tirar da mente. Eu tentava ignorá-las, mas elas estavam lá, constantes, lembrando-me de que eu não era mais dona da minha própria vida. Virgínia, por outro lado, parecia estar seguindo em frente. Vi fotos dela nas redes sociais, sorrindo ao lado dos filhos, visitando lugares novos, começando de novo. Ela parecia leve, livre. Enquanto isso, eu estava presa em um pesadelo sem fim, incapaz de escapar das consequências do pacto. Às vezes, eu me perguntava se ela sabia o que havia acontecido, se ela sentia a presença de Ícaro de alguma forma. Mas ela nunca mencionou nada. Talvez ela realmente tivesse seguido em frente, enquanto eu continuava presa no passado. E então, ele apareceu. Outro homem. Rico, casado, obcecado por mim. No início, achei que fosse coincidência. Afinal, homens como ele sempre apareciam na minha loja, fascinados pelas joias e pelas histórias que eu vendia junto com elas. Mas algo me incomodava. Ele era diferente. Mais insistente, mais possessivo. E havia algo em seus olhos que me lembrava Ícaro, aquela mesma vulnerabilidade, aquele mesmo desejo de escapar da vida que tinham construído. Comecei a perceber padrões. Ele me enviava mensagens constantemente, encontrava desculpas para sair de casa, falava sobre como sua esposa não o entendia. Era como se estivesse vivendo a mesma história de novo, só que dessa vez eu sabia que não era natural. Era o pacto me puxando de volta, me forçando a repetir os mesmos erros. Mas por quê? Porque eu não conseguia escapar. Uma noite, decidi confrontar o que quer que estivesse me assombrando. Voltei ao porão da loja, onde tudo havia começado. As velas ainda estavam lá, cobertas de poeira, assim como o copo de cachaça que usei no ritual. Toquei o altar improvisado novamente, sentindo aquele mesmo calafrio percorrer meu corpo. As chamas das velas tremeluziram, como se estivessem respondendo ao meu toque. Fechei os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que senti algo. Uma força invisível me puxou para dentro do altar, como se eu estivesse sendo sugada para outro lugar. Abri os olhos e me vi em um espaço escuro e infinito, cercada por sombras que dançavam ao meu redor. As figuras que eu tinha visto antes estavam lá, Ícaro, Virgínia, Linhares. Mas agora eles pareciam diferentes, mais reais, mais presentes. Ícaro sorria, mas seu sorriso era vazio, como se ele estivesse preso em algum tipo de limbo. Virgínia chorava silenciosamente, seus olhos fixos nos meus, como se estivesse me implorando para fazer algo. E Linhares? Ele ria, mostrando aquele dente de ouro que brilhava como promessa falsa. Bem-vinda ao inferno, mana, ele disse, sua voz ecoando como trovões distantes. Tentei correr, mas minhas pernas estavam presas novamente, como se estivessem coladas ao chão. As figuras avançaram, suas mãos estendidas como garras afiadas. Gritei, mas nenhum som saiu. Senti algo frio envolvendo meu corpo, como se estivesse sendo engolida por algo maior do que eu. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta ao apartamento. Mas algo estava diferente. Olhei no espelho do banheiro e percebi que não havia quase nenhuma lembrança de quem eu era. Meu rosto simplesmente não estava lá. Toquei o vidro, sentindo o frio do espelho contra meus dedos, mas não havia nada além de uma estranha. As vozes no rádio desligado sussurraram novamente, você é a próxima. Sentei-me no sofá, tentando processar o que havia acontecido.
Eu sabia que não tenho mais salvação, pelo menos não completamente. Algo dentro de mim havia mudado para sempre. Mas o que eu era agora? Uma fantasma? Uma prisioneira do pacto? Ou algo pior? Nos dias seguintes, comecei a perceber que estava presa em um ciclo infinito de destruição. Outro homem rico e casado entrou na minha vida, tratando-me como uma fantasia passageira. Mas dessa vez, eu sabia que não era coincidência. Era o pacto me puxando de volta, me forçando a repetir os mesmos erros. Eu não conseguia escapar. Cada passo que eu dava, cada decisão que tomava, parecia estar conectada a algo maior, algo que eu não conseguia controlar. O pior era o vazio. Não era só o vazio físico, como a ausência do meu eu no espelho. Era um vazio emocional, como se eu tivesse perdido a capacidade de sentir algo real. Eu já não sabia mais quem eu era. Marcele, a mulher ambiciosa que vendia sonhos como se fossem bala de menta? Ou apenas uma sombra do que um dia fui, condenada a repetir o mesmo ciclo de dor e solidão? No final, percebi que nunca tive controle sobre nada. O pacto não era apenas um acordo, era uma prisão. Ele me deu o que eu queria, mas ao custo da minha própria alma. Ícaro estava morto, mas ainda preso a mim de alguma forma. E eu? Eu era apenas uma sombra do que um dia fui, perpetuando a mesma dor e solidão que eu tanto temi. Uma frase ecoou na minha mente como um mantra amargo. No fim, ganhei o que queria, ele ficou meu até morrer. Mas cadê a graça quando o prêmio é um fantasma?